Olá pessoal, vamos para a aula 166, revisando o conteúdo, que são testes de vestibular sobre trabalho e potência. Então nós vamos para a ficha resumo número 1, que fala de trabalho de força constante e força variável. A questão número 1 é da ACAF de Santa Catarina, então presta atenção. Um estudante do primeiro ano do ensino médio, fazendo seus trabalhos sobre a matéria trabalho e energia, apresentou dificuldade em responder a seguinte pergunta: em que condições a força realiza um trabalho negativo? Denominando-se F o vetor força aplicada e D o vetor deslocamento efetuado e θ o ângulo entre F e D, a resposta correta à pergunta é... Então das 5 alternativas nós vamos analisar. Então ele quer saber quando é que o trabalho é negativo. Vamos lembrar que o trabalho de uma força constante se calcula força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. F é o módulo da força, D é o módulo de deslocamento. Então isso aqui não tem sinal. Quem vai me dar o sinal do trabalho é o cosseno de θ. Bom, os alunos aí que já estudaram geometria, trigonometria, sabem que o cosseno é a projeção na horizontal. Então com 0 graus, de 0 a 90 a projeção tem valores positivos. O que acontece? 90 graus o cosseno a projeção dá 0 na horizontal. A partir de 90 ele começa a ser negativo. Na verdade ele vai de 90 até 270 graus. Nota que o cosseno é a projeção nesse eixo. Então de 90 a 270 eu tenho valores negativos para cosseno. De 270 a 90 eu tenho valores positivos para o cosseno. Então, vamos lá. Sempre que estiver entre 0 e 90, vai ser um trabalho negativo? Não. Trabalho negativo nós acabamos de ver. É quando o cosseno é negativo, que é de 90 a 270 graus. Tá? Então de 0 a 90, não. Sempre que a força for negativo, não. Aqui é o módulo da força. Sempre que D for negativo, não. Aqui é isso tudo módulo. Quem define é o ângulo. Sempre que a força for negativa e o D for positivo, entendeu? Que ele está tentando te enganar, mas na verdade isso aqui são módulos, então isso aqui sempre é positivo. Isso aqui não define nada. Sempre que θ for entre 90 e 180, ele nem considerou o caso de 270. Então, de 90 a 180 graus, a força e o deslocamento positivo, cosseno de 90 a 180 é negativo, portanto, E de Equador, para a questão número 1 da ACAF de Santa Catarina. Número 2, SpaceX, né? Aí um concurso militar, né? Acho que é cadetes do Exército, né? De São Paulo. Uma partícula de massa 10 mg, o que é mg? Miligramas, parte do repouso sob ação exclusiva de duas forças constantes e perpendiculares entre si, F1 e F2, de módulos respectivamente 12 newtons e 16 newtons, sofre um deslocamento de 2 metros. Sabendo que todos os atritos são desprezíveis, o trabalho realizado pela força resultante na partícula durante esse deslocamento em joules é... Bom, eu tenho duas forças apenas. Não sei como é que estão aplicadas, se é uma para cima, para baixo, mas eu sei que entre elas é 90 graus, porque ele diz que as forças são perpendiculares. Olha aqui, F1 eu vou botar para a direita, eu não sei necessariamente se é para a direita, mas o que eu sei é que F1 e F2, olha aqui, são perpendiculares. Elas fazem 90 graus entre si. Ele me diz que a massa é de 10 miligramas, tá? Mas na verdade a massa nem vai interessar. Porque, como ele me pede o trabalho da força resultante, a primeira coisa que eu vou fazer é a força resultante. A força resultante eu uso a regra do paralelograma para achar a sua direção e sentido. Tá? E ele me disse que no sentido dessa força resultante há um deslocamento
B de 2 metros. Então, como o trabalho da força resultante poderá ser calculado com o valor da força resultante vezes o deslocamento, vezes, olha o ângulo entre a força resultante e o deslocamento, 0 graus, cosseno de 0. Bom, o que eu tenho que fazer é descobrir o valor da FR. Aí o que eu tenho que fazer? 90 graus entre as forças, eu faço um Pitágoras. Vamos lembrar, ó, FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Tá, beleza. Só que quem sabe de números pitagóricos, lembra que, ó, 3, 4 e 5, cateto, cateto e hipotenusa. Se eu botar 3 e 4 aqui, vai me dar 5. Agora, 12 e 16, olha aqui, ó, eu multiplico por 4, ó, vezes 4. Então vai dar quanto? 12 para cateto, multiplica por 4 de novo. 4 vezes 4, 16. Qual é a hipotenusa? 5 vezes 4, 20. Números pitagóricos. Geralmente, na física, ele não quer que tu perca teu tempo. Então pensa em pitagórico. Pensa se esse cara e esse cara não são múltiplos de 3 e 4. Aí a hipotenusa vai ficar um número de vezes exatamente que aumentou os catetos, vai aumentar a hipotenusa. Ah, professor, não gosto de fazer com Pitágoras. Então faz aqui, ó. 12 ao quadrado, 144. 16 ao quadrado, tá? Que vai dar 144, vai dar 256, tá? 256 mais 144, 400, raiz de 400, 20. Faz Pitágoras, pronto. Tá? Faz do jeito que tu achar melhor. Eu acho muito melhor fazer pitagóricos. Tá? O aluno faz rapidinho. Agora o trabalho da FR, que é a pergunta dele. Então, 20, está aqui a força resultante, deslocamento de 2 metros, cosseno de 0 é mais 1, portanto nós temos aqui o trabalho da força resultante como mais 40 joule, B de Brasil para a questão de número 2. Vamos para a número 3 da ficha 1 do Revisando o Conteúdo aí da dinâmica de trabalho e potência. Então, número 3. Mackenzie, São Paulo. Sobre uma mesa horizontal, um pequeno corpo de massa M, ligado à extremidade de um fio ideal, que tem a outra ponta fixa no ponto O, descreve um movimento circular e uniforme. Sublinha, sempre que ela aparecer sublinha, que isso é importante. Com velocidade angular ômega e velocidade tangencial V, frequência F e raio R. O trabalho realizado pela força de tração do fio em um quarto de volta vale quanto? Aparentemente essa questão parece, ela parece ser uma questão difícil, Fala de um quarto de volta, mostra que é uma mesa horizontal, é uma trajetória circular, um corpo de massa M preso a uma corda, ele gira sem atrito num plano horizontal, tá aqui a corda, tá? Tá aqui a corda. Bom, aí então agora começou a misturar dois assuntos. Trabalho com força centrípeta, porque se isso aqui faz um MCU, nós sabemos que a força resultante, é uma força centrípeta. Lembram disso? MCU, a força resultante é centrípeta. Porque em MCU nós temos aceleração centrípeta. Das forças atuantes, nós temos quais? Peso e normal se anulam. Tá? Porque é uma mesa horizontal. E a tensão da corda, é a força que a corda faz puxando o bloco para o centro, é a força centrípeta. Então a força, nós já fizemos isso. Lá nas aulas de força centrípeta nós já vimos esse exemplo. Então a tensão da corda é a força centrípeta. Agora eu te pergunto, quanto é o trabalho da força centrípeta? Sempre, absolutamente sempre, em qualquer situação, zero. Sempre zero, sempre. Por que sempre zero? Vou te dar dois motivos. Primeiro, porque ela é perpendicular ao deslocamento. Força perpendicular ao deslocamento, trabalho é nulo. Segundo, olha aqui, ó, MCU, módulo da velocidade constante, significa o quê?
que a energia cinética é constante. Se a energia cinética é constante, eu pergunto, é sempre a mesma energia cinética? Por que é sempre a mesma energia cinética? Porque é sempre a mesma velocidade em módulo. A variação da energia cinética é zero. Se a variação da energia cinética é zero, o trabalho da força resultante é zero. Lembra o teorema trabalho-energia? Trabalho da força resultante é a variação da energia cinética? Então, se não variou a energia cinética, não há trabalho da força resultante. Mas quem é a força resultante? A força centrípeta. Dois motivos, então. Centrípeta, força centrípeta jamais realiza trabalho, porque ela é perpendicular e porque ela não varia a energia cinética. Tá? Bom, mas nesse problema, a força centrípeta é a tensão. Então, não interessa se é um quarto de volta, um sexto de volta, 2 voltas, 10 voltas, o trabalho da tensão será sempre nulo. Ah, tá brincando? É sempre nulo, porque a tensão nesse problema é a força centrípeta. Tá? E o trabalho da centrípeta sempre é nulo, então o trabalho da tensão é nulo. Fechou então a de Argentina. Muito legal aí essa questão que tu não precisa nem te estressar. Tá? Tem gente que já ia começar, né? Nota que tem gente que talvez confundiria o trabalho da tensão com a própria tensão. E aí daria mv ao quadrado por r, ia confundir, mas não. Ele não perguntou o valor da tensão. Nota que existe tensionamento na corda. Não foi essa pergunta feita. A pergunta foi o trabalho da tensão e não a tensão. Então tu não pode se confundir aí com essas coisas, tá? Vamos então para a questão, essa foi o número 3, vamos para o número 4. PUC Rio Grande do Sul. Um corpo de 2,00 kg, 2 kg de massa, efetua um movimento retilíneo com 5 metros por segundo de velocidade. Quando sobre ele passa a atuar uma força de 6 newtons, 6,00 newtons, na mesma direção da velocidade, durante 5 segundos. O valor do trabalho realizado pela força nessas condições é... Então olha aqui, na questão número 4 tem um corpo que ele tem 2 kg e já está com velocidade. Ele já está com velocidade e a velocidade dele é uma velocidade de 5 metros por segundo. Beleza? Aí ele quer saber o seguinte, começa a atuar uma força na mesma orientação da velocidade, no mesmo sentido da velocidade. Essa força vale 6 newtons e fica 6,00 newtons, tá? E fica atuando durante um intervalo de tempo de 5 segundos. A pergunta é quanto vale o trabalho realizado por essa força nessas condições. Bom, o trabalho dessa força é o valor da força vezes o deslocamento vezes o cosseno, que nesse caso é zero, porque a força está a favor do deslocamento. Bom, o que eu não tenho aqui é o deslocamento. Então, eu tenho que calcular esse deslocamento. Esse deslocamento, nota como é que eu vou descobrir esse deslocamento. Eu tenho a velocidade inicial e eu tenho tempo, mas eu não tenho, por exemplo, aceleração, né? Então eu teria que fazer uma prévia questão, imaginando que essa força F seja a resultante, m vezes... Essa é uma das maneiras, tá? Daria para fazer por variação de energia cinética, tá? FR igual a MA. Como a força resultante é 6, a massa é 2, a aceleração é no mesmo sentido, e essa aceleração no mesmo sentido tem módulo 6 dividido por 2, né? O 2 está multiplicando, passa dividindo, 3 metros por segundo ao quadrado. Então agora eu vou atrás do deslocamento. Eu tenho a velocidade inicial, eu tenho tempo, eu tenho aceleração. Então a melhor maneira, dá para fazer de outras maneiras, tá? É velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então vamos calcular o deslocamento. Vamos lá. Vou até puxar aqui para cima para nós termos um pouquinho mais de espaço. Qual será o deslocamento, então, já tendo uma velocidade inicial? Vamos lá.
Deslocamento, velocidade inicial, 5. Intervalo de tempo, 5. É isso, né? Ele tem 5 metros por segundo, 5 segundos, isso mesmo. Mais aceleração, eu não tinha, agora eu tenho 3 vezes. Intervalo de tempo, 5 ao quadrado sobre 2. 5 vezes 5 é 25. Então, 25 mais 5 ao quadrado, 25, vezes 3, 75, sobre 2, 37,5. Então, aqui nós teremos um deslocamento de quanto? Aqui dá 50, 62,5 metros. Esse é o deslocamento. Bom, agora é só fazer trabalho força vezes deslocamento. Está aqui. Força, que é os 6 newtons, vezes o deslocamento, que é 62,5 metros. Tá? Então, isso aqui vai dar quanto? Eu tenho que fazer, ó, 6 vezes, fazer aqui rapidinho, 62,5, 5 vezes 6 dá 30, 2 vezes 6, 12, mais 3 dá 15, 6 vezes 6, 36, 37, 375 joules. Esse é o trabalho realizado por essa força, 375 joules. Tá aí. Então, questão número 4, fechou C de Canadá, 375 joules. Tá? Vamos para a última questão, número 5. UFPEL Rio Grande do Sul, Federal de Pelotas. Atualmente já usa o Enem, mas teve uma época que todas as federais aplicavam seu próprio vestibular. Um corpo de massa M se move ao longo de um eixo X sob a ação de uma força F, cujo módulo é representado no gráfico abaixo, em função do módulo do deslocamento. Tanto a força F quanto o deslocamento X possuem a mesma direção e sentido. Então a força na direção de sentido, cosseno de zero. Né? A partir desse gráfico, pode-se afirmar que o trabalho realizado pela força para deslocar o corpo da origem até x' vale quanto? Então é um gráfico de força F, módulo da força F, pelo deslocamento x. Tá? Deslocamento x, módulo do deslocamento x. Ele diz que a força, olha aqui, é assim e assim. A força é uma força variável. Aqui é x sobre 2, e aqui é x, e aqui vale F. Tá? Ele quer saber da gente quanto vale, aqui na verdade é x', e aqui é x' sobre 2. Ele quer saber quanto vale o trabalho realizado. Lembrem que num gráfico de força variável é a área abaixo do gráfico. Isso aqui é um triângulo. Vamos lá, área do triângulo, não é a base vezes a altura sobre 2? Não é assim que se calcula a área de um triângulo? Pois bem, a área será o trabalho o módulo do trabalho dessa força variável. A base é x', então x', vezes a altura do triângulo é F, ó, a altura é F. F sobre 2. Então, x' vezes F sobre 2 ou fx' sobre 2. A alternativa é a de Argentina, em que está 1/2 de F vezes x'. Mesma coisa, né? X vezes F sobre 2. Está ali a de Argentina para a questão de número 5. Então, está encerrada a ficha resumo 1. Resumo só daquela parte que é de força constante e variável, tá? Então, quem tem o livro aí tem a ficha resumo, inclusive um resuminho aí da matéria, antes de fazer a ficha, tá? Na próxima aula nós vamos ver a ficha número 2. Até a próxima aula, aquele abraço!